Primeiramente, bom dia, tá? Nessa apresentação a gente vai explorar um pouco aí de forma simplificada como uma pandemia funciona e como medidas preventivas são eficientes e importantes para o controle de um vírus. A gente vai focar em responder uma breve e complexa pergunta. O que poderia ter sido diferente na pandemia do Covid-19? Segunda parte, explicando e demonstrando a simulação. De início, precisamos falar como pandemias funcionam e como exatamente um vírus passa de pessoa para pessoa. No caso da pandemia de Covid-19, boa parte do contágio é feito quando uma pessoa infectada afeta uma pessoa saudável, suscetível ao vírus, que então se torna uma pessoa infectada e o ciclo se repete. Porém, uma pessoa infectada não fica infectada para sempre, podendo se curar da doença dependendo da sua imunidade e do tempo em que ela está com o vírus. Na nossa simulação, a população inicial de pessoas saudáveis é de 950, enquanto o número de pessoas infectadas é de 50. Utilizando as chances de cura de doença de 33% e a taxa de infecção de 75% por infectado, temos o seguinte resultado: em apenas 19 dias, o número de saudáveis desce exponencialmente, enquanto o número de infectados sobe exponencialmente, erradicando, eventualmente, o número de pessoas saudáveis na população. Com isso, vamos para a terceira parte, expandindo a simulação. Na pandemia de um vírus, as coisas não são tão simples assim. Existe a imunidade depois do contágio, existem vacinas, existe a quarentena, existem remédios para minimizar os sintomas e, infelizmente, existe a taxa de mortalidade. Na nossa simulação, adicionamos esses fatores com base nos impactos que tais variáveis aplicam na nossa pandemia. Por exemplo, a vacina, quando tomada por boa parte da população, diminui drasticamente a taxa de mortalidade, assim como os remédios podem minimizar os casos graves e, consequentemente, o número de mortes. Medidas como a quarentena e o distanciamento social também minimizam a taxa de contágio, já que menos pessoas interagem entre si e menos oportunidade o vírus tem de se multiplicar. Nessa nova simulação, podemos calcular a diferença que essas variáveis causam, tanto na nossa simulação como na vida real. E com isso, vamos para a quarta parte. Com o caso de vacinas e remédios, podemos estimar que a taxa de mortalidade reduz para menos de 1%, tanto na nossa simulação quanto na vida real. Mas isso só ocorre quando pelo menos 80% da população já está vacinada e tem acesso à saúde pública de qualidade. Nós temos então uma redução drástica a partir dessas medidas terem sido tomadas, como é visto nas seguintes imagens. Já no caso da quarentena e do distanciamento social, a taxa de infecção reduz absurdamente. Porém, ela não se mantém constante, já que, na vida real, temos picos onde a quarentena é flexibilizada e picos onde a quarentena é extremamente rígida. Em média, tanto na nossa simulação quanto na vida real, a proporção entre o menor pico e o maior pico é de aproximadamente 1/3. Ambas as medidas abalam significativamente o número de mortes. As vacinas previnem diretamente, enquanto a quarentena e o distanciamento previnem indiretamente, evitando o número de infectados com risco de agravamento. E por fim, podemos ver o quão importante e o quão impactante as medidas contra o Covid-19 são importantes. A resposta para a pergunta o que poderia ter sido diferente é simples. Sem nossos esforços, sem tomar a vacina, sem se distanciar, podíamos ter perdido milhões de pessoas. Se não fossem nossas medidas e os cuidados com a nossa saúde, tudo poderia ter sido ainda pior. Por outro lado, se essas medidas tivessem vindo mais cedo, se tivéssemos nos precavido antes, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Se as vacinas fossem disponibilizadas assim que possível e a quarentena fosse mais controlada, mais rígida, os impactos poderiam ter sido extremamente minimizados. No final das contas, o que resta é agradecer por estarmos aqui e finalmente podermos nos vacinar e nos cuidar com eficiência. Muito obrigado por ter assistido nossa apresentação e até mais!